Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um IZR vídeo. Eu sei, fiquei sumido faz um bom tempinho aí, mas realmente muitas tarefas, muita coisa rolando esse mês aí, preparando a semana multivariada, né, que rolou aí na semana passada. Então, muitas atividades, eu sou uma pessoa só e aí eu não consegui realmente aí dar continuidade nesse último mês. Mas vim aqui, trouxe esse último IZR vídeo do ano, porque eu vou parar um pouco também, acho que todo mundo tem que parar, esse ano foi um ano aí meio conturbado, né? Está sendo ainda. Então vou dar uma parada aí nas próximas semanas aí para dar uma descansada aí e aproveitar aqui a família. Então, esse último IZR vídeo aí do ano, né? Eu vou trazer um pouco sobre uma apresentação assim bem informativa sobre as análises multivariadas, né? O que são as análises multivariadas? Quais são os principais métodos que você pode encontrar aí nas análises multivariadas e quais os objetivos, né, gerais aí de cada método. É um vídeo para você conhecer, você que está começando aí com as análises multivariadas, ver vários nomes, né, análise de correspondência, análise de componentes principais, análise de correspondência canônica, análise de redundância, terma nova, e aí você olha esse monte de nomes, às vezes fica meio perdido, né, meio perdido, assim, o que faz cada coisa, né, cada análise dessa, para que serve, por que tem tantas, né? E eu sei porque no início eu era assim também. Quando eu comecei a ver, eu olhava DB, RDA, RDA, por que esse tem o DB na frente, né? Então é bastante coisa, assim, então para quem está começando. Então eu reuni essa informação nesse vídeo de uma forma para tentar ser mais informativo possível para mostrar um pouquinho assim um caminho assim para você, né? Tipo, ó, tem essa para isso, essa para daquilo, e aí você começar a ter esse entendimento mais geral depois. Você pode ir aprofundando em cada assunto desse aí. É quase como se fosse um mapa, né? Um mapa para você saber para onde. Ah, se eu quero testar a hipótese, eu vou para cá. Se eu quero relacionar a matriz, eu vou para cá. Se eu quero só fazer uma análise exploratória, eu posso seguir esse caminho. Tá? Então, a ideia desse vídeo é esse. Acho que ele vai ser bem bom aí para quem está começando com as análises multivariadas, né? Já se deparou com elas, mas ainda não sabe muito bem o que cada uma faz. Então, aproveite o vídeo aí, que ele está bem interessante. Então, como eu falei, nesse vídeo eu vou apresentar os princípios e principais métodos de análises multivariadas. Você conhecer, né? Se você não conhece esse tipo de análise, você já tem uma ideia de que você pode encontrar se você for trabalhar com essas análises. Então, quando a gente trabalha, vê análise de dados, geralmente em cursos de estatística, né, disciplinas aí, você vai ver, né, a gente vê lá que quando a gente tem uma variável dependente, né, quantitativa, dependendo da nossa variável independente, da nossa variável explicativa, nós vamos ter diferentes testes estatísticos, né, que a gente vai aplicar. Testes de hipótese aqui, ou para testar relações entre variáveis. Então, se a nossa variável independente é uma categoria, né, um fator com dois níveis, a gente vai usar o teste T para comparar a diferença entre duas médias. Se nós formos a nossa variável for uma categoria com mais de dois níveis, né, aí a gente vai usar a análise de variância de um fator. E aqui tem os respectivos não paramétricos, né, para quem quiser entrar nessa onda também. Aí se eu tiver duas variáveis categóricas, né, eu tenho uma análise de variância de dois fatores, ou fatorial, testar a interação entre elas, né, entre esses fatores, para delineamentos cruzados. Se a minha variável independente é quantitativa também, eu vou ter uma regressão, né, regressão linear simples, né, vou testar a relação entre as duas variáveis. E também posso aqui fazer predições depois, né, dessa variável em relação a isso aqui. Aí se eu tiver duas ou mais quantitativas, eu vou ter uma regressão múltipla, né, regressão linear múltipla. Isso tudo, né, então tem uma variável resposta, a gente chama aí de dados univariados, né, análises univariadas, né, que a gente só tem uma variável resposta. Mas e se eu tiver como variável dependente, variável resposta, né, duas ou mais variáveis, e também nas variáveis independentes, explicativas, duas ou mais variáveis, né?
Então aí nós vamos entrar nos dados multivariados, né, que nós chamamos de dados multivariados. Nós temos múltiplas variáveis, tanto do lado da variável resposta quanto do lado da variável explicativa, né, da variável dependente e independente. E por que usar uma abordagem multivariada, né? Por que eu não pego ali e faço várias regressões, faço várias relações, né? Porque gera muitas estatísticas, né, na abordagem multivariada, são muitos resultados. O primeiro problema é que você vai ter muita dificuldade de sintetizar esses resultados, né? E outro problema mais sério, talvez, é que múltiplos testes de significância, né, eles aumentam a probabilidade da ocorrência do erro tipo 1, que é você rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, né? Então, você está fazendo um teste de hipótese, por exemplo, estou testando a hipótese nula, né, H0, de que não existe diferença no ganho de peso de um animal comparando 3 rações. E aí você rejeita H0, dizendo que existe diferença no ganho de peso para aquelas 3 rações, e na verdade não existe, né? A hipótese H0 ela é verdadeira, isso é o erro tipo 1. Então, quando se aumenta muitos testes, né, de significância, eles vão aumentar a probabilidade de você ter, né, você incorrer nesse erro tipo 1. Então, tem duas equações aqui que são interessantes. Nessa aqui nós temos o número de combinações de testes possíveis, né, de acordo com o número de variáveis. E aqui nós temos a probabilidade de incorrer no erro tipo 1, de acordo com o número de testes realizados. Vamos pegar 2 exemplos aqui. Se eu tiver 5 variáveis, eu aplicar 5 aqui, eu vou ter, por exemplo, 10 correlações de piso. Já dá bastante, né? Para sintetizar isso, escrever os resultados, já é bastante coisa. Então, se eu botar aqui essas 10 correlações de piso, são os 10 testes realizados, eu vou ter uma probabilidade de incorrer no erro tipo 1 de 0,4. Já é bastante alto, 40%, né? Agora, se eu tiver 20 variáveis, eu vou ter 190 correlações de piso. Se eu colocar 190 aqui, eu vou ter uma probabilidade de 100%. Igual a 1. Então, não tem como, né? Você tem que partir para uma abordagem multivariada. Então, o que são dados multivariados? Né? A distinção entre os dados univariados e multivariados está em como esses dados estão organizados, como eles foram coletados e quantas variáveis vão ser analisadas, né? Isso que vai fazer diferença. Você pode ter a mesma variável ali tratar como univariada, ou ela está dentro de um conjunto de dados multivariados. Só que ela está com várias outras variáveis, como você coletou aquilo, como você delineou o seu trabalho, né? Para chegar naquelas variáveis, vai definir se é um dado multivariado ou não. E a estrutura desses dados é uma planilha, onde nas linhas nós vamos ter as observações, ou amostras, né, que são chamados objetos. Então nós vamos ter N objetos aqui. E nas colunas nós vamos ter os descritores desses objetos. O que a gente vai usar para descrever esses objetos? Eu vou lá em campo, amostro, por exemplo, várias praias, né, as praias são os meus objetos. Quais vão ser as variáveis que eu vou usar como descritores dessas diferentes praias? E aí eu vou colocando aqui N ou P variáveis aqui. Pode ser riqueza de organismos bentônicos que estão na areia. Pode ser vento, ação das ondas, spray marinho, temperatura da água, salinidade. Então eu vou tendo várias variáveis aqui como descritores daquelas praias. E essas planilhas, né, eu posso ter uma planilha explicativa, pode ter uma planilha de variáveis exposta. Então, a gente vai pensar sempre em termos de matrizes, né, de planilhas aqui, de dados. Não mais uma sequência de valores de uma variável, né? A gente pensava lá no teste T, na nova, né, na regressão. Então, o processo da análise multivariada, basicamente, assim, no geral, ele consiste em você ter uma planilha de dados brutos, que a gente chama, né? Onde eu tenho N objetos e P descritores. Eu posso ter a necessidade de aplicar uma transformação a esses dados, como são várias variáveis juntas, né? Vários descritores. Às vezes tem descritores que têm diferentes amplitudes de valores,
por exemplo, matriz de espécies, tem espécies que são muito dominantes, muito abundantes, outras que são mais raras, e às vezes você quer diminuir um pouco esse peso, né? Então você pode aplicar alguma transformação de dados aqui, como essas transformações matemáticas, aqui, raiz quadrada, raiz quarta, log de x mais 1. Ou você tem uma série de variáveis ambientais, por exemplo, que elas têm diferentes escalas de medida, né? Então tem, por exemplo, um nitrato aqui, ó, que está pequenininho, mas eu tenho um nutriente aqui que os valores são pequenos, perto da temperatura que oscila ali nos 20 e pouco, né? Salinidade que oscila nos 30 e poucos. Às vezes tem o pH que fica ali entre 7 alguma coisa, né? Então as escalas são muito diferentes. Então pode ter necessidade de você padronizar também, tirar esse efeito da escala dos seus dados. Então você vai obter uma matriz igual àquela, em termos de dimensões, com os dados transformados. E aí, para algumas análises, no geral, na análise multivariada, a gente precisa obter uma matriz de associação, né? Eu vou falar sobre isso. E aí nós temos diferentes medidas de associação para dados quantitativos, para dados binários, né? Jacquard, Sorens. E aí nós obtemos essa matriz triangular de associação. E aí, para uma primeira forma da gente visualizar isso, através de um heatmap, um gráfico que ele vai te colocar cores quentes e frias, que ele chama de heatmap, e as cores mais quentes para a combinação das observações dos objetos que tiverem maior similaridade, por exemplo. E aí, um dos primeiros métodos, né, multivariados são os métodos de classificação e agrupamento. Né? Então, a ideia deles é descrever padrões de similaridade entre as unidades amostrais, considerando o conjunto total de variáveis, né, e você vai procurar descontinuidades nesse conjunto total de variáveis. Então, são métodos descritivos, exploratórios, né? Já tem aí análise de agrupamento, né, são análise de classificação, e existem algumas outras. Mas a análise de agrupamento é mais conhecida. Então, nós temos uma matriz de dados brutos, podemos transformar ou não, obter a matriz de associação, aí aplicamos um método de ligação e obtemos o dendrograma. Então, aqui no caso, esse dendrograma aqui ele mostra o conjunto, grupos, né, de unidades amostrais, né, objetos, aqui, observações que vão sendo formados em função da associação delas, né, essa similaridade entre elas. Que essa similaridade vem dos descritores. Né, então, olha como tudo vai encaixando. O processo de classificação, então, eu tenho a matriz de dados brutos, com N objetos e P descritores, eu posso transformar isso ou não, obter a minha matriz de associação. Aí eu posso aplicar diferentes métodos de ligação, né? E aí eu vou obter o meu dendrograma, cluster. Então, dependendo aqui, você vai aplicar diferentes métodos de ligação, pode avaliar qual é o melhor, né? Ou se você já tem ideia, pode aplicar um só. E aí um outro conjunto de métodos importantes, aí, bem interessantes na análise multivariada, são os métodos de ordenação. Então, eles são usados para encontrar variáveis redundantes, reduz a dimensionalidade dos dados, isso é muito importante, te ajuda a encontrar padrões de variação dos dados, pode te ajudar a gerar hipóteses, né? E elas também são descritivas ou exploratórias. Então, você vai ter uma matriz de dados brutos, você pode, dependendo do método, obter uma matriz de associação ou não. Nesse caso aqui eu botei como exemplo uma análise de coordenadas principais, que ela é gerada a partir de uma matriz de associação. Mas se você trabalhar, por exemplo, com a PCA, análise de componentes principais, você obtém a PCA direta da matriz de dados brutos ou da matriz de dados padronizados. E aí ela vai te dar um plano fatorial aqui, né, mostrar a posição das amostras, das observações nesse plano fatorial dos objetos, com base nos descritores, né? Então, dentro de alguns métodos de ordenação, dos mais conhecidos, talvez, a gente tem análise de componentes principais, que eu mencionei, PCA, tem análise de correspondência, e tem a análise de correspondência distendida ou distendenciada, né? Aí nós temos alguns métodos baseados em matrizes de semelhança, uma análise de coordenadas principais, que eu mencionei no slide anterior, e o escalonamento multidimensional não métrico, que é o bem conhecido aí, pessoal da ecologia, o NMDS. E todas essas análises são não condicionadas, unconstrained, vocês vão achar esses termos aqui, unconstrained ordination.
ou análise de gradiente indireta, porque são ordenações em que você não entra com planilha de variável explicativa, é só uma matriz e ela vai, como eu digo sempre, ela vai falar sozinha, por si só, te dizer o que está acontecendo ali. Então, o processo de ordenação, você vai ter sua matriz de dados brutos, em objetos e p-descritores, você pode padronizar os dados ou não é obrigatório padronizar. Aí você vai, por exemplo, obter a sua PCA. Então você tem um plano fatorial onde você observa as associações assim, né, entre objetos e aqui os descritores, né, esses vetores que vão te mostrar quais descritores estão mais relacionados entre si e entre os objetos. É um poder de síntese bem interessante das análises de ordenação, das multivariadas em geral, mas a ordenação é bem interessante. Você pode também avaliar, né, através do alto valor, dos eigenvalues, né, quais são os componentes principais que você vai utilizar. E aí você pode também ordenar com matriz de associação, né, eu mostrei a PCA. Então você vai obter dos dados transformados uma matriz de associação, ou dos dados brutos, né, se quiser você transformar, se não tiver necessidade. E aí da matriz de associação você pode obter a sua análise de coordenadas principais ou seu NMDS. Então também tem essas outras formas aqui. E aí os métodos de ordenação canônica. Aí a gente já vai aqui testar relações entre conjuntos de dados multidimensionais, né? Já são métodos de inferência ou confirmação. Então, nós teremos aqui matriz de variável resposta, que a gente chama de matriz Y, matriz de variável explicativa, que a gente chama de matriz X, e nós temos algo semelhante a isso aqui. Quem já está acostumado com o jargão do R, né? Aquele Y em função do X, a gente está mais ou menos fazendo isso. Só que é uma matriz Y em função de uma matriz X. Então, por exemplo, uma análise muito usada aí é a análise de redundância, a RDA. E aí nós vamos construir o que nós temos como construir o triplot, né? Então aqui nós temos as observações, os objetos, né, posicionados no espaço dimensional, multidimensional aqui. Nós temos com as flechas aqui as variáveis explicativas e nessa flecha sem ponta aqui, né, azul, as variáveis resposta. Então você consegue sintetizar todas as relações entre variável resposta, por exemplo, se for espécies, né, as espécies, as variáveis ambientais e as suas localizações, né, nos objetos. Então, alguns dos métodos mais conhecidos, talvez, de análise canônica, aqui nessa linha de baixo. Análise de redundância, como eu falei, a versão canônica da PCA. Análise de correspondência canônica, a versão canônica da análise de correspondência. Análise de redundância baseada em distância, DBRDA, é a versão canônica da análise de coordenadas principais. E ela também tem uma outra, né? O NMDS não tem versão canônica, mas ela tem uma outra aqui, que é a análise canônica de coordenadas principais, a CAP. São parecidas, mas diferem no método, a forma que é construída a análise, ela difere. Então, às vezes tem gente que confunde, acha que é a mesma coisa, mas não é. Análise de gradiente direta, você também pode achar esse termo aqui. Elas são consideradas análises de gradiente direta porque você explora diretamente dois conjuntos de dados, a relação entre eles, né? E há uma entrada direta de variáveis explicativas na sua análise que vão ser representadas no mesmo diagrama. Então, o diagrama vai representar a variabilidade explicada pelas variáveis explicativas, a variabilidade da sua matriz de variável resposta. Também são chamadas de constrained ordination. Então, tem non-constrained e constrained. E os testes de hipóteses multivariadas. Então, você vai utilizar eles para testar diferenças entre grupos de unidades amostrais ou de objetos de observações definidos previamente, considerando o conjunto total de variáveis. Então, temos alguns métodos, como a ANOSIM e a PERMA-NOVA. Eu já não trabalho muito com a ANOSIM hoje em dia, não. Acho que é um método um pouco ultrapassado. Mas tem gente que gosta de usar. E a PERMA-NOVA, que eu acho que é um método mais robusto, é a análise de variância multivariada com permutações. Então, são métodos também de inferência ou confirmação. Nós vamos ter a matriz de variável resposta Y. E aí a nossa matriz pode ser, né, ou vetores, né, os tratamentos ou fatores, né. Então tem diferentes tratamentos aqui, que são variáveis categóricas, né. E aí eu vou obter uma matriz de associação, a PERMA-NOVA é baseada na decomposição de matriz de associação.
tem uma hipótese, né? Eu posso até, vamos dizer assim, visualizar essa matriz com relação aos tratamentos e fatores na PCOA, por exemplo. E aqui eu vejo, aparentemente tem diferença entre esses grupos. E aí eu vou testar essa hipótese com a PERMA-9. E o resultado, ela vai ser uma tabela, né? Com a tabela de ANOVA, né? Que a gente está acostumado lá. Com a soma dos quadrados dos tratamentos, do erro, o quadrado médio, o pseudo F, que eles chamam, o valor de P. E por fim, abordagem baseada em modelos, né, para a gente testar também hipóteses. Existem casos em que a PERMA-9 não pode ser aplicada, porque ela não é atendida às premissas dela, né, a principal premissa, né, de homogeneidade da dispersão dos grupos. Você não tem como saber se a diferença detectada pela PERMA-9 é diferença entre os grupos ou diferença de dispersão. E a abordagem baseada em modelos, ela vai testar a diferença entre grupos ou relações com variáveis contínuas. E, no geral, você não precisa aplicar transformações e nem criar matriz de associação. Então, quem defende esses métodos fala que esses métodos eles têm menos camadas de abstração, né? Você já vai direto com a sua variável matriz bruta. Né? Também são métodos de inferência e confirmação, e nós temos aqui os modelos lineares multivariados e os modelos lineares generalizados multivariados. Então, tem uma matriz de variável resposta, y, eu vou ter os tratamentos, barra fatores aqui, x1, e aí eu vou ter a matriz de covariáveis contínuas, né, x2. Então, isso aqui a gente pode ter, você pode fazer, usar um modelo multivariado só com a x1 e com a x2, ou só com a x2. Então, é o equivalente se nós tivéssemos uma nova bifatorial, ou só uma análise de regressão linear simples ou múltipla, né, com variáveis contínuas, ou juntando os dois, uma análise de covariância. Equivalente aí a um desenho amostral. E aí nós vamos ter aí a nossa aplicação de um modelo, o GLM multivariado, então isso em função de x1 mais x2, né, das planilhas aqui, das matrizes. E ele não tem um gráfico, né, o gráfico ele tem um gráfico de análise de resíduos, né, equivalente ao que a gente vê lá nos modelos lineares, nos modelos lineares generalizados, aqui os resíduos pelos valores preditos, né, aquele gráfico que a gente quer ver a homogeneidade das varianças. Então é isso, acho que a ideia era essa, dar uma passada, assim, apresentar as possibilidades de análise multivariadas aí que você pode encontrar as mais utilizadas. Espero que esse vídeo te ajude a entender um pouco mais aí dessa gama de análises, né, que você tem disponível agora aí, que você entrou nesse universo das análises multivariadas. Então você viu que você tem disponível diferentes tipos de análises, algumas exploratórias, como os métodos de agrupamento, né, classificação e a ordenação também, como análise de componentes principais, análise de coordenadas principais, escalonamento multidimensional não métrico, NMDS, e você tem outras análises que são de inferência ou para testar hipóteses, né, como as ordenações canônicas, análise de redundância, análise de correspondência canônica, análise de redundância baseada em distância, são todas análises que você pode verificar a relação entre dois conjuntos de dados multivariados, sendo um deles um conjunto de dados de variáveis resposta e o outro de variáveis explicativas ou preditivas. E também você tem disponível aí os testes de hipóteses, são dois grandes grupos, né? Os testes de hipóteses baseados em matrizes de semelhança, de similaridade, como a análise de variância multivariada com permutações, a PERMA-9, e também tem os modelos lineares, os modelos lineares generalizados multivariados, onde você pode testar hipóteses com dados, variáveis explicativas categóricas, variáveis explicativas contínuas, juntar elas como se fosse uma análise de covariância, e você consegue ter várias possibilidades aí de análise de dados. Então, esse vídeo foi a ideia, como eu falei no início, de trazer esse mapa, né, para você saber onde encontrar mais ou menos cada alternativa dessa. E eu estou com as matrículas abertas essa semana para o eMultivar, que é um curso que eu desenvolvi, que eu criei, só sobre análise multivariada, onde eu vou te apresentar o caminho, um passo a passo, para você poder aprender cada uma dessas análises, cada uma dessas opções que eu falei. Então, o curso ele te leva desde o início da parte da estrutura dos dados multivariados, transformação de dados, medidas de similaridade, matrizes de associação,
passa pela análise de agrupamento, com tudo que você precisa aprender sobre análise de agrupamento para aplicar ela em R, interpretar os resultados, né? Depois passa para a ordenação, então na ordenação entra numa parte bem conceitual de ordenação, para você entender como é que funcionam esses métodos. Depois tem análise de componentes principais, análise de coordenadas principais, a PCOA, e o NMDS, toda a parte mais conceitual, aplicação em R, como montar um gráfico bem formatado, assim, para você ter aquele resultado final que você pode publicar, né? Eu mostro como relacionar alguns métodos de classificação com ordenação, e depois a gente entra numa ordenação canônica também, com todos esses métodos que eu te falei, mais o particionamento da variância, que é outro método bem interessante, para você relacionar a sua matriz de variável resposta com mais de uma matriz de variável explicativa, a RDA parcial, e depois entramos nos modelos lineares generalizados, modelos lineares multivariados e a permanova. Então, eu estruturei esse curso nessa forma que você vai poder sair do zero e vai poder tomar as rédeas das suas análises multivariadas, né? Ser o principal autora das suas análises multivariadas, sem ter que ficar pedindo para os outros ajuda toda hora, ou também ficar rodando scripts prontos que você não entende bem o que está sendo feito, depois não consegue extrair os resultados do output do R ali e escrever corretamente os resultados no seu trabalho científico, no seu trabalho técnico. Então, as matrículas estão abertas até sexta-feira, agora, dia 11 de dezembro, às 23h59, e depois eu encerro, e aí só em algum momento do ano que vem, ainda não tenho esse calendário pronto. Então, se você quer tomar as rédeas das suas análises multivariadas agora, aproveitar talvez um momento em que você não vai ter atividades, agora depois de descansar, né, final do ano, tem várias pessoas entrando em contato comigo, querendo entrar nos cursos, aproveitando esse momento, com ter um certo tempo livre, faça agora, faça esse comprometimento, esse investimento em você, e aproveite as matrículas abertas até sexta-feira, dia 11/2. Então, um abraço, e espero te encontrar no próximo ZR Vídeo aí, ano que vem. Tchau.